E aí, galera, beleza? Vamos lá fazer a correção aí das nossas atividades da aula 1 e aula 2 sobre advérbio, tá certo? Pessoal do segundo ano, vamos pegar aí o caderno, abrir na disciplina de língua portuguesa, tá certo? Pegar a caneta e acompanhar a correção, beleza? Então, vamos lá, deixa eu localizar aqui a lâmina para a gente iniciar a correção. Enquanto isso, veja aí que a gente já começa com o desafio 1 de advérbio, tá certo? No desafio 1 era justamente para você apresentar as circunstâncias, tá certo? Dos advérbios. Vocês receberam um quadro com os advérbios e é para dizer a circunstância desse advérbio. Então, corrigindo, vamos lá. No primeiro quadro, os advérbios certamente e efetivamente nos traz, aí a circunstância de afirmação, beleza? Vamos lá. Depois, possivelmente e porventura, esses advérbios nos transmitem as circunstâncias de dúvida, tá certo? Eu utilizo a expressão possivelmente e porventura quando eu tenho dúvida, beleza? Bastante e bem, bastante feliz. Isso é para indicar o quê? Intensidade. Todas as vezes que eu quiser identificar, transmitir, para o outro intensidade, eu utilizo bastante e bem. Temos também os advérbios perto e ali. Perto e ali nos identificam o quê? Lugar. Depois, assim e bem, modo. Nem e nunca. Advérbios que expressam a circunstância de negação. Jamais e sempre, tempo. Beleza? Uma dica para você. Quando a gente analisa, o advérbio, se ele está dentro de um contexto, dentro de uma frase, a gente rapidamente consegue identificar a circunstância. Mas é preciso a gente prestar atenção o advérbio dentro da frase, tá certo? Ele pode modificar a sua circunstância. Então, se o seu gabarito está dessa maneira, coloque aí o Czinho de correto, afirmação, dúvida, intensidade, lugar, modo, negação e tempo. Beleza? Vamos agora à nossa próxima questão, que é a questão 1 da atividade de fixação. Beleza? Na atividade 1 de fixação da Universidade Federal, do Rio Grande do Sul, uma questão elaborada em 2001 e presente nos vestibulares, que foram aplicados nesse ano, diz o seguinte: no texto, o advérbio mais, tendo como referência a linha 8, deixa pressuposta a ideia de que, lembrando que, é claro, você já é conhecedor aí do texto, tá certo? Eu não coloquei, e por questão de tempo, para a gente ser mais objetivo, eu só coloquei aqui na lâmina o período, em que tem a presença do advérbio mais. Os testes de QI, um dos mais antigos parâmetros usados para medir a inteligência, já não servem mais para avaliar a capacidade cerebral de uma pessoa. Então, beleza, esse advérbio mais aqui, ele nos dá a ideia que, letra A, os testes de QI serviram no passado para medir a inteligência. Letra B, os testes de QI são melhores do que no passado para avaliar a inteligência. O que é que a gente vê quando a gente lê lá em cima dentro do texto? Que esses testes, eles serviram no passado, mas não servem mais, Então, essa letra B diz assim: hoje os testes de QI são melhores do que no passado para avaliar a inteligência. Letra C diz o seguinte: os testes de QI nunca serviram para medir a inteligência no passado.
para medir a inteligência. Letra D. No passado, além dos testes de QI, outros parâmetros serviram para medir a inteligência. Letra E. Hoje, os testes de QI não são melhores do que no passado para avaliar a inteligência. Beleza? Então, letra B está descartado, letra D está descartado e letra C também está descartado. Vamos lá. Letra B, quando diz assim, os testes de QI são melhores do que no passado para avaliar a inteligência. Pode ser a alternativa correta? Não pode, de maneira nenhuma, que ele está dizendo que era um parâmetro antigo, né, para medir a inteligência, mas já não serve mais. E aí está dizendo, na letra B, que serve, né, que eles são até melhores do que no passado para avaliar a inteligência. Letra E, D, C, B, está fora. Qual é a alternativa correta? Letra A, os testes de QI serviram no passado para medir a inteligência. Se o seu gabarito está marcado aí, letra A, parabéns, coloque o C de correto. Vamos lá, a próxima questão. Essa é da Unifesp, quase que não saía, né? Unifesp 2010, quase que não saía aqui o nome da faculdade. Vê só. O comando da questão. Considere a charge e as afirmações. Essa questão aí ela foi adaptada, tá certo? Então vamos lá. O que é que nós percebemos aqui, ó, na imagem? Fazendo a leitura do texto não verbal. Nós percebemos, né, alguns idosos numa fila, né? E aí 3 desses idosos estão sentados em um banco, colocando comida aí para os pássaros, para os pombos, né? Isso provavelmente numa cidade grande, né? Na praça de uma cidade grande. Lembrando, né, que a charge, né, ela tem o objetivo de satirizar alguém ou uma situação, né? Por meio aí de caricatos. E qual é a informação? Qual é o texto que nós temos aqui na charge? Idosos já são 100% no país. Vamos agora aí às proposições da questão 2, que diz o seguinte: o advérbio já, indicativo de intensidade, atribui à frase o sentido de mudança. Está correto? Vamos analisar. O adjetivo já. O adjetivo não, o advérbio já. O advérbio já, ele é um advérbio de intensidade. Devemos olhar o contexto, né? Mas mesmo focado ali no contexto da frase, a gente percebe que já, né, não é advérbio de intensidade, tá certo? Já não é advérbio de intensidade de maneira nenhuma, mas sim é um advérbio de tempo. Advérbio de tempo. Hoje, ontem, anteontem, amanhã, atualmente, brevemente, sempre, nunca, cedo, tarde, antes, depois, agora, hora, então, outrora, quando, à noite, à tarde, de manhã, de vez em quando, às vezes, de repente, hoje em dia, né? Esses aí são, né, advérbios de tempo. São advérbios de tempo, juntamente com o advérbio já, beleza? Então, já é advérbio de intensidade? Não é. Não é. É advérbio de tempo. Então, essa palavra intensidade aqui, ela entra para deixar a questão errada. Então, a proposição 1 está errada. Vamos analisar a 2. Entende-se pela frase da charge que a população de idosos atingiu um patamar inédito no país. Bem, se essa informação foi vinculada a uma charge, então logo a gente compreende que de fato, né,
atingiu aqui esse patamar inédito no país. Então, proposição 2, correta. Vamos a 3. Observando a imagem, tem-se que a fila de velhinhos, que a fila de velhinhos, esperando um lugar no banco, sugere o aumento de idosos no país. Isso, de fato, é para demonstrar esse aumento da população idosa. Então, proposição 2 e 3 estão corretos. Está correto que se afirma em letra D, 2 e 3 apenas. Se você lá no seu gabarito marcou letra D, parabéns, está correta aí a alternativa. Vamos à questão 3 da FUVEST. Na frase, o sol ainda produzirá energia. O advérbio ainda tem o mesmo sentido que em. O sol ainda produzirá energia. O contexto desse ainda, remete a algo que ainda vai acontecer. Nesse caso aqui, o sol ainda irá produzir, energia. Então, pegando esse sentido da frase, pegando esse sentido dessa frase aqui, qual dessas outras alternativas terá o mesmo sentido que esse ainda? Estará dentro desse mesmo contexto de ainda aqui. Vocês marcaram qual alternativa? Diga aí. E foi? Então vamos analisar. Ando lutando, nada conseguirá. Um dia ele voltará e ele estará ainda à sua espera. Ainda há 5 minutos ele estava aqui. D. Ainda outras pessoas envolvidas no caso. Há ainda outras pessoas envolvidas no caso. Letra E. Sei que ainda serás risco. E aí? Vamos lá. A alternativa, pela leitura, a gente identifica super fácil que é a letra B. Um dia ele voltará. Ele ainda não voltou. Sentido de que vai acontecer, A volta dele vai acontecer. Um dia ele voltará. E ela estará ainda à sua espera. Então, se você marcou aí no seu gabarito a letra B, parabéns, está correto. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui agora a próxima lâmina para a gente fazer a correção, do desafio da questão da aula 2, Por enquanto está tudo super fácil, pessoal? Isso. Muito bem. Fácil demais. Vamos lá. Localizou? Desafio 2, ainda da aula de advérbio, só que da aula 2. Substitua as locuções adverbiais destacadas pelos advérbios correspondentes. Teve gente que mandou mensagem e disse, aí, ué, foi interessante essa mensagem. Outros disseram, eu não encontrei não. Mas vamos corrigir e ficar atentos à correção. Veja, a aula 2 foi sobre locuções adverbiais e grau dos adjetivos. Dos advérbios, só quer dizer adjetivos. Advérbios, Locuções adverbiais e o grau dos advérbios. Isso, agora eu falei correto. Então vamos lá. A gente entende que locução é a junção, é o conjunto de duas ou mais palavras, Essas palavras acompanhando, é claro, o advérbio. Olha, primeira frase. O contador organizou pouco a pouco a documentação da empresa. Pouco a pouco, locução adverbial. E aí o que é para a gente fazer? A gente vai pegar essa locução adverbial aqui, tá certo? Vai substituir por um advérbio. Então, pouco a pouco, pode ser substituído por gradualmente ou paulatinamente. O contador organizou paulatinamente a documentação da empresa. Beleza? Substituir as duas, no caso aqui, as 3 palavras que fazem a locução adverbial por apenas um advérbio, gradualmente ou paulatinamente.
Segunda frase, o gerente mudou de assunto. O gerente mudou de assunto de propósito, mas o fez com delicadeza. Nós temos duas locuções adverbiais. De propósito, de preposição, propósito, advérbio, junto, locução adverbial. Com delicadeza, com advérbio, delicadeza, com preposição, delicadeza, advérbio. Com delicadeza, locução adverbial. Então, vamos lá. Substituindo de propósito, propositalmente. Propositalmente, tá certo? Embaixo. Com delicadeza. Com delicadeza. Substituindo a locução adverbial por um advérbio, delicadamente. Delicadamente. Beleza? De propósito, propositamente ou propositalmente. Com delicadeza, delicadamente. Vamos à próxima frase. Revelaremos com prazer o vencedor do concurso. Locução adverbial, com prazer. Vamos tirar com prazer e buscar apenas um advérbio que equivale a essa locução. Qual é ela? Prazerosamente. Muito bem. De repente, rabiscou uma carta de despedida sem refletir. Nós temos as locuções de repente e sem refletir. Vamos substituir de repente, repentinamente, sem refletir e refletidamente. Última frase. Encontrei por acaso na exposição de arte e conversamos por um minuto. Por acaso, por um minuto, locução adverbial. Vamos substituir por acaso por um advérbio casualmente. Vamos substituir por um momento, momentaneamente. Beleza. Preencheu a sua tabela de advérbio, de locuções adverbiais dessa forma. Parabéns, acertou. Coloca aí o C correto. Vamos agora à questão 1 do exercício de fixação. Exercício de fixação 2, advérbios, tá certo? Nós temos aqui uma tirinha, né, do menino maluquinho que diz o seguinte. Olha só que barato. É só chegar perto que sai ar quente. O menino maluquinho conversando aí com o seu coleguinha e o senhor, né, colocando as mãos em cima aí do secador. Com a frase que diz o seguinte. Em cima do secador tem, seque aqui suas mãos. E aí o senhor vai lá e coloca as mãos para secar. Segundo quadrinho. Vamos exigir que coloquem um desses no banheiro da escola. O menino maluquinho dizendo isso aí. Vamos sugerir que coloque, exigir que coloque um desses no banheiro da escola. E o coleguinha, isso aí. Lá embaixo, o que é que eles dizem? O que é que diz o terceiro quadrinho? Assim, a gente vai poder esquentar o lanche no recreio. Assim, a gente vai poder esquentar o lanche no recreio. Beleza. Comando da questão. Transcreva do texto acima. Letra A, um advérbio de lugar. Letra B, um advérbio de modo. Letra C, duas locuções adverbiais de lugar. Letra A, um advérbio de lugar. Recebi também mensagem dizendo, mas, eu pensei que era determinada palavra. Pessoal, analise o contexto, tá certo? A gente deve analisar o contexto. Quando é a palavra seca, a palavra só, aí é fácil a gente dizer, olha, ela pertence aí ao tempo, é um advérbio de tempo, é um advérbio de modo. Mas ela dentro de um contexto, ela necessita que você analise, beleza? Então vamos lá. Alguém até vai dizer, não concordo, mas essa é a realidade. Letra A, um advérbio de lugar. Letra A, um advérbio de lugar. Olha só que barato. É só chegar perto que sai ar quente. Muita gente colocou, né, esse na letra A aí,
a resposta, né, da alternativa B na A. Advérbio de lugar, dentro desse contexto aqui, não é perto, tá certo? Mas sim a expressão só. Só é advérbio, dentro desse contexto aqui, é um advérbio de lugar. Letra B. Um advérbio de modo. Vamos lá. Lendo novamente a tirinha, a gente localiza dois. Ele só quer um. Mas eu coloquei aqui só para a gente saber, né? De modo. Olha só que barato. É só chegar perto que sai ar quente. Pessoal, quando a gente lê direitinho, quando a gente começa a compreender o conteúdo, a gente vai vendo que realmente é necessária essa atenção para a gente identificar o contexto. Beleza? Então, advérbio de modo, nós temos aí perto, né? Nós temos perto. E também aqui, ó, seque aqui suas mãos. Aqui tem aí palavrinha aqui. A imagem não dá muito boa não, mas acredito que em casa dá para você ver. Seque aqui suas mãos. Então, perto e aqui pode ser resposta para a letra B, né? Modo. Letra C. Duas locuções adverbiais de lugar. Vamos exigir que coloque um desses, né? Um secador. No banheiro. No banheiro. Lugar. E também, deixa eu ver aqui embaixo, assim a gente vai poder esquentar o lanche no recreio. No banheiro, no recreio, locuções adverbiais de lugar. No banheiro, no recreio, locuções adverbiais de lugar. Beleza? Se você acertou, coloque aí, por favor, o C correto. Tá com dúvida? Pesquisa, assiste outras teleaulas, assiste novamente a teleaula 1 e 2, a videoaula 1 e 2, busca mais informações, lê mais, tá certo? Vamos à próxima questão. A questão 2, que diz o seguinte: identifique os graus dos advérbios destacados nessas frases. Nós também estudamos na segunda aula os graus dos, né, advérbios. A gente viu que existe o grau normal, né, o grau comparativo e o grau superlativo. Beleza? Superlativo analítico e sintético. E o grau comparativo que se divide em 3 etapas. Comparativo de superioridade, de igualdade e inferioridade. Então vamos lá. Em cada alternativa a gente já recebeu, né, o advérbio destacado, a gente vai dizer agora só o grau dele. Letra A. A gráfica ficava muito longe do centro da cidade. O advérbio destacado é longe. Veja, tem algum elemento que está modificando o advérbio longe? Tem sim. Qual é o elemento? Muito, muito longe, né? E aí, qual é o grau em que a gente deve focar, deve observar, né, a presença de advérbio de intensidade? Muito bem, o superlativo analítico. Superlativo analítico. Então, muito longe. A expressão aqui, muito longe, né? Longe advérbio. Beleza? Muito advérbio de intensidade. Muito longe. Muito longe. Nós temos superlativo analítico. Letra B, leia comigo. Ó. Meu projeto foi tão bem apresentado quanto o seu. Bem, advérbio destacado. Esse tão está modificando, né? Está expressando, né? Modificação, intensidade e assim por diante com relação ao advérbio. E aí o que é que acontece? Essa expressãozinha aqui, tão, ela só é utilizada para
Me diga aí. Grau comparativo. Muito bem. Aí esse comparativo aqui, ele é de superioridade, ele é de igualdade ou ele é de inferioridade? Muito bem, comparativo de igualdade. Lá na tabelinha tem, viu? Se você prestar atenção, tem lá a expressãozinha tão. Muito bem. Acertou, comparativo de igualdade, letra B, coloca aí o sempre correto. Vamos agora à questão C. O táxi ia rápido demais pela avenida congestionada. O táxi ia rápido demais pela avenida congestionada. Pronto, e aí a gente percebe que demais, né, é um advérbio de intensidade. Logo nós teremos o quê? Um superlativo analítico. Letra C, superlativo analítico. A frase da letra D diz o seguinte: há um bom cinema pertíssimo do nosso prédio. Pessoal, um advérbio, tá certo? Advérbio perto. Só que aqui o que é que acontece? O acréscimo, né, da partícula íssimo ao sufixo de perto. É claro, quem estudou, quem prestou atenção àquela tabelinha, não tem dúvida que isso daí é o quê? O superlativo sintético. Muito bem, parabéns. Acertou, coloca o C. Letra E. A empregada chegou cedinho, cedinho com as compras. Pessoal, atenção, esse diminutivo cedinho, 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 é para intensificar, que foi cedo demais, que foi muito cedo, cedinho demais, tá certo? Advérbio é igual a muito cedo, locução adverbial. Logo nós temos o que aí? Na letra E, muito bem, um superlativo analítico. A gente pegou o cedinho e substituiu mentalmente por muito cedo, que equivale a cedinho. Letra F, nervoso. Ele explicou o plano pior ainda que seus colegas mais novos. Advérbio pior, né? O plano pior ainda. E aí é o quê? Muito bem. Comparativo de inferioridade. Então vamos conferir. Vamos conferir como ficou o gabarito. Ficou da seguinte maneira. Letra A. Letra A, superlativo analítico. Letra B, comparativo de igualdade. Letra C, superlativo analítico. Letra D, superlativo sintético. Letra E, superlativo analítico. Letra F, comparativo de inferioridade. Vamos agora à questão 3, ó. Diz o seguinte: assinale a alternativa que não contém uma locução adverbial. Beleza? Já entendi o que é locução adverbial, tá certo? Letra A. Qual é a locução de letra A? Com certeza. Eu vou assinalar a que não tem. Letra B. Eles estavam conversando quando de repente. De repente. Com certeza, locução adverbial. De repente, locução adverbial. Letra C. Por meio, locução adverbial. Letra E, em breve, locução adverbial. Somente a alternativa D. O casal de namorados conversou demoradamente no banco da praça. Demoradamente é advérbio. Se pedisse para a gente substituir esse advérbio por uma locução adverbial, ficaria da seguinte maneira: o casal de namorados conversou de forma demorada no banco da praça. Demoradamente, advérbio. De forma demorada, locução adverbial. Então, a alternativa que não tem uma locução adverbial é a letra D. Se você marcou letra D, coloque aí o C de correto e parabéns. Vamos lá, a nossa terceira aula agora, e o nosso conteúdo é esse: análise do gênero textual crônica. Beleza? Já ouviram falar ou já leram alguma crônica, né? Acredito que sim.
nós enquanto alunos, né, do ensino médio, sempre estamos vendo aí as crônicas, né? E essa crônica eu tirei de um Facebook, né, intitulado Uma Nordestina Citou, Amor e Amora. Leia comigo, por favor. Amora estava inquieta, não conseguia dormir, a todo instante conferia o celular, com a esperança de ver alguma mensagem de amor. Ela ouviu o barulho do relógio. Seu coração estava tão apertado que mal cabia dentro de si. Então ela chorou. O travesseiro silenciou aquele grito que estava entalado por dentro. E onde estava o amor? Ele estava segurando o celular, digitando e apagando. Envia ou não envia? Amor enviou. Dorme bem. Estou orando por nós. Muito bem. E aí, pessoal, a crônica é esse tipo de texto, né, que trata de temas do cotidiano, né? Os escritores tratam das temáticas do cotidiano, né? É um texto que não é tão longo, tem uma duração curta, né? Uma linguagem simples, e o foco mesmo é tratar dos assuntos do cotidiano, com personagens comuns, né? Com pessoas de fato, né? Porque tratando-se de situações do cotidiano, então não utiliza personagens imaginários, né? Faz-se uma comparação ao fato, a algum filme, algum personagem do filme, né? Mas de forma que trate, né, a realidade, tá certo? E aí tem algumas características da crônica. Narração curta, descreve fatos da vida cotidiana, pode ter caráter humorístico, crítico, irônico e satírico, possui personagens comuns, segue um tempo cronológico determinado, uso da oralidade na escrita, né, e do coloquialismo na fala dos personagens, apresenta uma linguagem simples e é uma narrativa em primeira ou terceira pessoa, né, quase sempre como quem conta um caso. Então não tem erro a gente identificar a crônica de maneira nenhuma. Beleza? Deixa-me ver agora. Lá na plataforma do Classroom tem uma atividade de 4 questões. Não vai ter o desafio, somente essa atividade. A leitura, né, de uma crônica, para a gente ver aí a nossa capacidade de interpretar esse tipo de texto, as crônicas. E aí vocês irão ler, irão registrar as respostas no caderno, depois tirar a foto e mandar lá como em formato de anexo, né, lá na plataforma, para validar a participação de todos, tá certo? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, assista novamente a aula, tá certo? Quantas vezes necessitar, faça a correção direitinho e, se precisarem de alguma conversa, de alguma explicação, é só passar mensagem, tá certo? Um grande abraço, continuo com saudade de todos, espero que todo mundo esteja de fato fazendo as atividades, e inclusive as de português, e participando. E não esquecer que vocês têm até hoje para enviar o resumo 1 das obras literárias, né? Da primeira obra que você escolheu, beleza? Faça isso, tá valendo pontos. Um grande abraço e até a próxima semana.